Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Essa casa que foi aberta em nome de Jesus e que sempre nos recebe de braços abertos. Hoje, pessoal, dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do ano, onde nós estamos aqui, firme e forte, trabalhando com a doutrina dos Espíritos. Por isso nós vamos agradecer ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa que estão aqui conosco, nos intuindo, nos ajudando a trabalhar em benefício de nós mesmos, dessa casa e da doutrina dos Espíritos. Então, é com muita alegria, é com muita gratidão que eu estou aqui e inicio esse trabalho de braços abertos, desejando a todos muita paz, muita saúde, muito amor. Então vamos aos avisos de hoje para que todos estejam sintonizados com a nossa casa. Nosso bazar, aqui na Rua Clélia, continua aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, com coisas muito boas, excelente estado e com preços bem convidativos. Nós continuamos no mundo virtual, porque a casa está fechada, mas toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos a Quarta-feira Fraterna, onde um voluntário nos fala sobre o Evangelho de Jesus por 15 minutos via o YouTube. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o grupo de Vibrações à Distância, que faz uma live direto no nosso Facebook. Prestigiem esses trabalhos que são feitos com muito carinho e com muita dedicação nesse mundo virtual que nós estamos vivendo. Hoje, nossa palestra é uma palestra para cima, onde nós vamos aprender muito com o nosso companheiro que está aqui, que vai nos falar sobre o novo normal, que é o Sidney Ribeiro. Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir para Elisa Donabella fazer a leitura de harmonização e, em seguida, a prece inicial. Bom dia a todos. A leitura de hoje é do livro... Só um minutinho. A Máscara. A leitura de hoje é do livro Busca e Acharás, de André Luiz, de Chico Xavier, psicografado por André Luiz. A leitura é: experimente hoje. Agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir, além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe moldura a presença. Nada a reclamar. Comentar unicamente assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com o qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo de algum livro que te cale fundo o coração. Praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar a tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e, em breve tempo, realizaremos a conquista da paz. E assim, com essa leitura da primeira palestra do ano, nós iniciamos com uma receitinha, né? Aliás, com alguns ingredientes muito importantes para melhorar o nosso convívio, para nos ajudar a que esse ano de 2021 seja um ano de muita prosperidade. Nós sabemos que buscar leituras edificantes, falar palavras sem azedumes, ler trechos construtivos, sejam de e-mails, livros virtuais, e-books, seja também cultivar a tolerância com aqueles que nós temos menos afinidade. E assim, com toda essa receitinha, que possamos colocar em prática tudo que aqui diz. Esse livro Busca e Acharás é um livro maravilhoso, de grandes lições. E convido vocês
se tiverem oportunidade, a lerem pelo menos um trechinho edificante como o primeiro ingrediente do ano, para que possamos começar esse ano com o pé direito, com boas energias, bons pensamentos e boas vibrações. E com esse bom pensamento, com essas boas vibrações, vamos iniciar os trabalhos desta manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ilumine em mais uma manhã de aprendizado, que Jesus esteja presente dentro dos nossos corações, que possa intuir o nosso amigo Sidney mais uma palestra, na primeira palestra do ano. Que o Senhor se faça presente nas nossas casas e principalmente dentro de nós, para que possamos, com o coração leve, ouvir estas palavras que possam calar fundo dentro dos nossos corações. E assim, damos por aberto o trabalho de hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. A nossa primeira palestra, como eu disse, será feita pelo nosso companheiro de ideal espírita, nosso amigo, aquele que a gente sempre, quando procura, está sempre disponível para nos ajudar, para dividir o seu conhecimento. O nome dele é Sidney Ribeiro, ele é espírita há mais de 15 anos, ele participa do CCDPE, Centro de Cultura e Documentação Espírita, aqui na Lapa. É um trabalhador da seara do mestre e vem nos falar sobre um tema bastante oportuno: o novo normal. É isso aí? Seja muito bem-vindo, é com você. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, preencha os nossos corações e que o seu Evangelho possa ser o nosso norte, a nossa bússola. É sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa que sempre nos recebe com muito amor, com muito carinho, para que nós possamos falar um pouco mais dessa doutrina que nos abranda o coração, que nos ajuda a enfrentar as vicissitudes do dia a dia. E para que nós comecemos este ano envolvidos em muita paz e muito amor, vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela sua ajuda, por Deus, por nos dar a oportunidade da vida, e nós que possamos ter uma manhã muito agradável, nesta primeira manhã de domingo, de reunião nas 3 de outubro, para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre o novo normal. Que novo normal deve ser esse? 2020, um ano para esquecer. Será que 2020 é um ano para esquecer? Todos nós escutamos, o ano 2020 é o ano que não acabou, ou então é o ano que não começou, um ano extremamente ruim, um ano que não nos trouxe nada. Mas a reflexão que nos obriga a ser feita é: será que Deus, na sua grandeza, no seu amor infinito que nós conhecemos, arranhamos só um pouquinho do conhecimento do que é o amor de Deus, nos daria um ano tão ruim? Um ano que nós entendemos de punição? Ou será que pode ser um ano de aprendizado, de reflexão e, mais do que isso, de mudanças? Será que o ano foi extremamente ruim? Ou será que é um ano que nos traz novas oportunidades? Novas oportunidades para repensarmos as nossas vidas, o nosso comportamento. Um ano para que nós possamos conhecer um pouco mais a nossa família, vivermos muito mais de perto. Porque no dia a dia nós somos envolvidos pelas mais diversas atividades, não é verdade? Nosso trabalho, escola, educação dos filhos, e nós não partilhamos intimamente num período muito grande de tudo isso. E aí não, com esta situação nós passamos a conviver muito mais com as nossas famílias. Isso nos leva ao quê? A rever alguns conceitos. Nos mostra dificuldades esquecidas, mas sempre presentes. Nós sabemos o quanto é difícil educar uma criança, o quanto os educadores, os professores têm esses problemas hoje, e nós vivenciamos isso agora, que nós estamos também ajudando na educação dos nossos filhos, trazendo a responsabilidade. Nós nos lembramos de o quanto é importante, o quanto nós poderíamos ter feito mais ainda na educação das crianças, e não delegando totalmente a educação de conhecimento da escola para as nossas crianças. Esta é a oportunidade de entender o quanto se faz necessário a nossa ajuda no dia a dia.
E mais do que isso, valorizar coisas pequenas, coisas que eram tão efêmeras, coisas tão simples, como um simples abraço, um beijo, uma visita aos nossos amigos, um jantar na casa dos nossos queridos. Isso torna-se tão difícil. E aí nós descobrimos o quanto tudo isso se faz necessário. O quanto essas coisas ditas pequenas, mas nós sabemos que são imensas, nós deixamos de fazer. E aí nós reconhecemos que precisamos valorizá-las. E desta forma, talvez 2020 não deva ser entendido como um ano ruim, um ano para ser deixado para trás, mas sim como um ano da grande mudança. A grande mudança. Nós jamais, contemporâneos desta passagem, desta encarnação, nós jamais passamos por coisa que passamos agora. E talvez os nossos filhos não passarão pelas mesmas coisas. A medicina está evoluindo muito. Então, esta é uma oportunidade rara, que talvez poucas encarnações tenham tido de aprendizado. E algumas poucas atitudes tão simples, como o lavar das mãos, usar a máscara, o quanto poderiam ter contribuído nesse tempo todo que vivemos. Ah, mas por que a máscara vai nos trazer alguma coisa? Sim, às vezes numa condição de simples resfriado, quantas pessoas nós contaminamos, deixamos porque elas deixem de produzir, e assim com esse simples ato de usar a máscara, nós contribuímos para a saúde de todos. Então, tentemos entender que não é um ano ruim, um ano de dificuldades, um ano para ser esquecido. É um ano para ser relembrado e entendido como o ano da oportunidade, da grande mudança, para esse ano que vivemos agora. Para um 2021 que seja um ano de realizações, de grandes realizações. Nós sempre esperamos, na é verdade, quando nós começamos o nosso ano, nós tomamos as nossas resoluções de ano novo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tomara que seja um ano de grandes realizações. E será, com certeza, um ano de realizações. Mas existe um pequeno problema. Nós temos que esperar por essas realizações, sentados ali, esperando que elas aconteçam, ou temos que buscá-las, fazer acontecer? É esta a nossa condição para poder ter um ano maravilhoso. Buscar fazer acontecer. E não é só esse novo ciclo, nesse novo ano. O Espiritismo nos diz que isso é possível a todo instante. Basta que nós queiramos. Nós tenhamos o pensamento de querer modificar e partir para a ação da modificação. Aí, com certeza, as coisas acontecerão na nossa vida, porque é como se fosse uma tela em branco, o qual nós vamos colocando um pouquinho de cada coisa para poder fazer a nossa vida neste ano. Ou seja, nós colocamos um pouco de paz, colocamos um pouco de diversão, que às vezes é um pouco maior do que a paz, não é verdade? Às vezes nós buscamos mais diversão do que qualquer outra coisa, amor, alegria e um pouquinho de orgulho. Orgulho nós não temos, né? Orgulho a gente não, é uma coisa que a gente desconhece. É óbvio que nós vamos utilizar todas essas emoções, essas situações nas mais diversas intensidades, mas se faz necessário uma coisa, que nós tenhamos hoje um novo normal. E o que é esse novo normal? Os tempos nos trouxeram uma indicação de que esse novo normal é um tempo de fé e caridade. O nosso normal será o de fé e caridade. Fé, reconhecer o verdadeiro, reconhecer o amor de Deus, reconhecer o nosso papel na sociedade, o nosso entendimento. E a caridade fala por si só. Temos que nos doarmos, nos compartilharmos em todos os sentidos. Não adianta só falar em ser caridoso e não executar. E de que forma nós podemos entender isso? Nós, neste ano que se passou, apresentou-se como se fosse um emaranhado. Nós olhávamos para frente e falávamos, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente? O que acontecerá no momento seguinte? Mas, amparados pelo amor de Deus, que jamais nos daria alguma coisa para nos prejudicar. Ele nos ama em demasia. Nós nem imaginamos o quanto é o seu amor. E Ele nos deu a possibilidade de entendimento do que devemos fazer. E nós saímos e caminhamos de uma forma muito mais tranquila, conscientes de que tudo aquilo
foi para o nosso aprendizado, como tudo é na nossa vida. Não é verdade? Deus não é um pai que castiga. Ele é um pai que ama, que ajuda a construir. E faz o quê? Nos demonstra o caminho, nos aponta o caminho e nos educa. Através do quê? De leis perfeitas. Deus controla todo o universo através de suas leis. E quando nós nos afastamos dessas leis, o que acontecem? As coisas ruins para todos nós, em todas as áreas. Mas, sempre amparados por Jesus, que nos veio trazer a simplificação daquilo que os profetas, que as leis traziam. Transforma todas as leis de todos em profetas numa situação só de amor incondicional, de amor a Deus e amor ao seu próximo. E nos dias de hoje, nos dias que nos antecederam neste ano, que as pessoas disseram que foi um ano horrível, alguns imaginavam que seria uma catástrofe, um final do mundo, um ano horrível, que é um castigo de Deus. A gente escutava muito isso, né? Proliferar, nós estamos passando por uma fase que Deus está castigando. Ora, se nós entendêssemos o que é Deus, como Kardec pergunta aos Espíritos, nós jamais pensaríamos dessa forma. Deus jamais castiga. Se nós temos contemporâneos, se nós temos pessoas maravilhosas hoje, que jamais pensam em castigar, jamais pensam em perdoar, porque não se sentem ofendidas. E Deus não se sente em momento algum ofendido com seus filhos. Então não tem o porquê desse castigo de Deus. Ou então, um abuso da humanidade. Nós abusamos da manipulação, do entendimento, da ciência, isso causa transtornos. E continuamos dizendo, em relação também, que nós teríamos logo um apocalipse. Seria o quê? O final do mundo. Os tempos estão chegando, o final dos tempos está chegando. Nós estamos partindo para o final do mundo. O mundo vai acabar. Um dia o nosso mundo, nós temos certeza, como os Espíritos nos ensinaram, vai passar por um processo. Processo que a gente ainda hoje vai tentar conversar um pouquinho mais para entender como ele acontece, como está acontecendo e como ele se finalizará. E aí surgem o quê? Surgem os profetas do Apocalipse. E nós, infelizmente, no meio espírita, nós vemos veicular algumas mensagens falando de curas e fugindo daquilo que a doutrina nos diz. A doutrina nos diz para amarmos, para entendermos. Não para inventarmos situações, darmos prognósticos, darmos data e apontarmos. Ela fala que tudo ao seu tempo será feito. E tudo aquilo que Deus planejou para todos nós, para cada um de nós, irá se cumprir. Todos nós, em relação à nossa vida, faremos o quê? Nós trabalharemos, aprenderemos, evoluímos, até que nós sejamos o quê? Iguais ao querido Mestre Jesus. Seremos companheiros de Jesus. Seremos, tal qual Jesus, co-criadores de novos mundos. Quando atingirmos a superioridade espiritual, superior, que todos nós estamos fadados, nenhum de nós se perderá. Todos nós estamos fadados a ter essa possibilidade do conhecimento, da evolução e da superioridade espiritual. Mas esse é o verdadeiro profeta, que nos traz a verdade. A personificação da doutrina espírita através de Allan Kardec. Podemos considerar um profeta porque ele nos trouxe o entendimento do que é a nossa vida. Nos falou da imortalidade da alma, nos explicou o que é Deus, falou desta correlação que nós temos dos espíritos encarnados e os desencarnados, falou da maior dádiva, da maior prova da bondade de Deus, que é a reencarnação, a possibilidade de aprendizado. A reencarnação explica todas as diferenças. Se nós tivéssemos uma única existência, como explicar essas diferenças? E a reencarnação vem explicar que isso se faz por quê? Pelo exercício que nós temos do nosso livre-arbítrio e das nossas ações. Nós somos o que somos. Nós somos hoje reflexo do que nós fomos ontem. Se todos nós, às vezes, temos aquela curiosidade, né, de saber o que eu fui na vida passada, o que será que aconteceu com... quer saber o que você foi na tua vida passada? Olha o que você é hoje. A gente não muda tão rápido. As coisas não acontecem tão rapidamente.
E nós estamos na nossa melhor condição de vida. Nós nunca estivemos tão bem como estamos hoje. Nós estamos no ápice da nossa criação. E o livro dos Espíritos nos explica esses acontecimentos, essas situações. Por que passamos por problemas difíceis? Por que então que acontecem essas grandes catástrofes climáticas, os tsunamis, terremotos, essas guerras? Porque isso parece contrariar a Deus, mas isso não é obra de Deus, isso é obra dos homens. E por que se faz necessário então essas revoluções, se faz necessário essas catástrofes? E o livro dos Espíritos, na sua parte das leis morais, nos demonstra muito claramente o porquê isso se faz necessário e de que forma isso acontece. Numa sequência lógica ao livro dos Espíritos, nós podemos entender que ele tem 4 partes. No livro 1º, o livro 2º, o livro 3º e o livro 4º. O primeiro ele fala das causas primárias, o segundo do mundo espírita ou dos espíritos, o livro 3º das leis morais, as leis que nos conduzem, a quais nós vamos falar hoje, e por fim, esperanças e consolações. E na pergunta 783, Kardec pergunta aos espíritos: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Será? De que forma que acontece esse aperfeiçoamento, esse progresso? Lenta, muito resistente? E que os Espíritos nos respondem: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, aquele que nós proporcionamos. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E a gente vê o que está acontecendo hoje. É como um filho da gente que não consegue andar. Nós o pegamos, às vezes para ele vai ser desconfortável, mas nós caminhamos junto a ele. É o que está acontecendo hoje. Não é punição de Deus. Se faz necessário, porque nós que somos falhos, e nós ainda temos muita preguiça, né? Está bom como está agora, as coisas estão tranquilas. Nesse momento a bondade divina vem e dá um pequeno chacoalhão, e as coisas ficam muito melhores do que eram. E temos certeza que este ano será muito melhor do que este que se finalizou. E a pergunta é: estamos evoluindo? Com certeza nós estamos evoluindo. De que forma? Os Espíritos nos trouxeram uma demonstração da evolução da nossa espécie em relação aos planetas que habitamos. Eles nos disseram que, de uma forma muito didática, disseram assim que existem planetas primitivos, o qual nós pertencemos um dia. Depois nós frequentamos um planeta de prova e expiações, que é esse, que é a Terra, que é a grande escola, não é verdade? Depois partiremos para o mundo de regeneração, onde nós descansaremos um pouco, onde o mal estará um pouco mais reduzido, o bem será maior, mas ainda seremos responsáveis pelos nossos atos, que é esta transição que nós estamos acontecendo. Depois há mundos felizes, mundos celestes ou divinos, e depois nós seremos espíritos puros, do qual a nossa morada será o universo. E aí sim, a nossa grande preocupação será exemplificar o amor. Eu trouxe um texto psicografado, que eu gostaria que vocês nos acompanhassem na leitura, porque ele é extremamente interessante e ele relata muito bem o que está acontecendo hoje. Ele começa assim: agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. É o que a gente está vendo. Serem destruídos os preconceitos, as mudanças sociais, as ordens familiares. Hoje nós temos as famílias das mais diversas formas. Aquele modelo patriarcal que existia até alguns anos atrás, hoje não existe mais. Temos que entendê-los, respeitá-los. As orientações sexuais. Tudo isso faz parte de nosso aprendizado. É o que nós estamos vendo agora, como esse Espírito nos explica de uma forma tão clara. E ele continua: contudo, através da escura nuvem
que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. Apesar dessa nuvem, isso é o que a gente está vendo hoje, a ciência se auxiliando, as pessoas se ajudando, o melhor vindo à tona. E continua, dizendo que o nosso caminho é a oração e a vigilância. Tão bem já nos lembrado por Jesus. O caminho é da oração e da vigilância. Temos que orar da forma correta, que é conversar com os nossos espíritos amigos, conversar com Jesus, conversar com Deus, e nos preocuparmos com os nossos atos. Através da oração e da vigilância, que é extremamente difícil, nós conseguiremos suportar essas privações e esses problemas pelos quais passamos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ou seja, será tudo de uma forma muito normal, de uma forma muito natural, sem sobressaltos absurdos, sem destruições, sem holocaustos, nada disso. Uma modificação contínua, progressiva, e quando nós olharmos, já estaremos no mundo de regeneração. Esperamos que todos estejamos juntos nesse mundo de regeneração. Agora, vocês imaginam quando foi escrito esse texto? Parece que foi ontem, né? Semana passada. Ele foi escrito em 1866. Está em Obras Póstumas, resumo das comunicações dadas pela senhora ZMT, em estado sonambúlico, e o espírito também não dá o seu nome, que chama Regeneração da Humanidade. E ele falava em 1866. E a gente já escuta hoje, nós estamos num processo de mudança, vai acontecer. Nada disso, é um processo que já está acontecendo. Essa mudança do planeta de expiações e provas para de regeneração, ele já vem acontecendo através dos tempos, nos preparamos de forma gradual. Talvez agora nós estejamos com mais maturidade intelectual e moral para entender essa necessidade desta mudança. Não podemos mais compreender todos os problemas, todos os defeitos e aceitá-los e o mal que eles nos trouxeram. 1866. Então, é uma coisa que está acontecendo há muito tempo. E Kardec também faz um desenvolvimento no livro A Gênese muito parecido com esse que o Espírito nos trouxe. E a nossa vida, então, se torna o quê? Uma estrada. Uma estrada que o nosso grande guia deve ser o Evangelho. Pois nós temos provas, nós temos que passar o dia a dia, nós temos que buscar o nosso sustento, entendimento, responder pelo aquilo que nós fizemos. E se respondemos por aquilo que nós fizemos, é porque nós temos a possibilidade de fazê-lo hoje. Porque senão Deus não nos daria, não nos cobraria, não nos forçaria a fazer aquilo que nós não podemos entender. Nós vamos responder por aquilo que fizemos no momento que nós entendamos e consigamos fazê-lo. E nós também temos perdas das mais diversas. Eu digo das perdas financeiras, as esperanças às vezes, já que a perda dos entes queridos não existe. Nós sabemos que nós somos todos imortais. Então é simplesmente um até breve, um até logo. Como se os nossos amigos que partiram foram por uma outra viagem, vão demorar um pouquinho mais para que a gente se veja. Mas nós fatalmente iremos nos rever. E aí nós temos o quê? Reparações. Responder não é punição. O mal que nós causamos, nós estamos respondendo, mas de uma forma muito tranquila e muito menos agressiva do que a forma que nós prejudicamos. E, sem contar, com o mundo que vivemos, das obsessões. Tanto daqueles amigos encarnados, como dos amigos encarnados. A gente tem um problema muito sério em relação a essas obsessões. Haja vista entendendo hoje que a própria depressão é uma doença que a medicina perdeu a guerra. Se nós esperarmos que a medicina vá resolver o problema da depressão, nós não conseguiremos. Por quê? Porque ela não consegue entender quais são esses motivos. E o Espiritismo é a forma. Esta casa é um grande
centro de reeducação. Essa casa, como todas as casas espíritas, irão ajudar nesse processo que a medicina não resolve. Mas nós conhecemos o que é obsessão, de que forma tratá-la, de que forma conduzir. E assim, em relação a tudo isso, do outro lado da estrada, nós estamos aqui encarnados, nesse terreno ainda que tem bastante sombra, mas onde está a luz, nós sabemos que há a imortalidade da alma, o amor incondicional que Deus tem por nós, amor que nós não imaginamos o quanto grande Ele o é, a soberana justiça, que nos demonstra como a reencarnação é uma prova da justiça de Deus incontestável. A bondade divina. E, por fim, precisamos ter o entendimento que, através da caridade, através do perdão, da resignação, mas a resignação não é aquela coisa de ficar, aconteceu isso, então eu tenho que me conformar com o que está acontecendo. Na realidade, a resignação, como Lázaro explicava no Evangelho segundo o Espiritismo, como quando ele falava em obediência e resignação, ele falava que obediência é o sentimento. Quando a gente pensa em obediência, a gente pensa logo em submissão, a se colocar alguém ou a algo, mas obediência que os Espíritos se referiam é obedecer à nossa razão, o nosso entendimento. Ou aqueles conselhos que nos são dados, e nós sabemos que são conselhos bons para nós, nós temos que acatá-los e fazê-los. Assim, então, como a resignação. A resignação é o consentimento do coração, é entender que aquela situação que passamos se faz necessária, como nos casos de doenças. Nós sabemos que, às vezes, doenças que nos acometem, são, em vez da agressão, são a nossa cura. Nós precisamos passar por aquilo, para o aprendizado. E se nós tivermos a resignação, entender que aquilo é bom para nós, com certeza a ajuda da espiritualidade, da bondade divina, nos fará passar por esta situação com muito mais tranquilidade e conforto. E por fim, como buscar todo esse norte, a não ser tudo está no Evangelho de Jesus. Só nos falta o quê? A prática deste Evangelho. Como nós temos escutado, na verdade, eu quero fazer aquilo, vou modificar, principalmente nesse começo de ano, né? Academia, então, é a primeira coisa que acontece, né? Perda de peso, eu vou perder peso, mas qual o esforço que eu faço para tudo isso? Será que nós nos esforçamos para tudo isso ou nós só queremos? Eu desejo. Eu tenho vontade. Se eu tenho vontade, eu posso fazê-lo. E os bons espíritos nos ensinam. Precise modificar. E como é que você vai buscar essa modificação? Conhecendo o Evangelho. Mas o Evangelho é extenso, traz as mais diversas informações. Eu não tenho... Você tem sim, porque Jesus simplificou tudo isso. Faça a caridade. Aquela que estiver ao seu alcance. Faça a caridade, se entregue, conheça. Mas, eu não tenho condições de fazer doações. Não precisa, dê o ouvido, dê o ombro amigo. Olhe nos olhos, ampare, sorria. Às vezes uma pessoa que está te pedindo... A primeira coisa que nós fazemos quando alguém vem no semáforo nos vender balinha, o que nós fazemos? É fechar o carro e falar, meu Deus do céu, tomara que não aconteça nada. Às vezes, se nós, em vez disso, substituirmos por um sorriso amigo, e mesmo não comprando, agradecendo e desejando um bom dia, essa vida será transformada. Simples assim. E é isso que o Evangelho nos fala, esta é a caridade. Mas a caridade nada vai valer, senão algo que Jesus falava a todo instante e a todo momento. Que era o quê? O exercício do perdão. Temos que perdoar. Mas não desta forma que foi feita... essa forma ruim, eu perdoo você, mas eu não quero mais saber de você. Na verdade, a gente fala assim, eu perdoo você, mas eu não quero saber de você. Eu perdoo você, mas distância. Nada. Você pode perdoar, mas não querer conviver, é um direito. Mas faz o quê? Tira, não alimenta mais. Porque o grande problema do perdão é quando você começa a alimentar essa chama que te destrói.
e ela atinge o teu objetivo, aquele que é objeto do teu ódio, e retorna para você com muito mais intensidade, e atingindo você até de forma física. Então, esta é a necessidade de se perdoar. Então, comecemos esse ano porque exercitando a caridade, ligar para aquele parente que às vezes nós não falamos há muito tempo, que nós estamos brigados, entre aspas, e nós não sabemos nem o motivo. A nossa situação é tão estranha que às vezes nós brigamos, esquecemos o motivo, mas continuamos brigados porque alguma coisa aconteceu. Esqueçamos. E às vezes para a pessoa que está recebendo a ligação, é uma reconstrução de vida, é um abraço, é uma injeção de ânimo, é uma mudança e é um novo ano. Aproveitemos esse novo ano para começar o quê? Então, a praticar o Evangelho de Jesus. E comecemos, então, pelo quê? Pelo exercício do perdão. Perdoemos, nos doemos. Com certeza, nós estaremos penetrando neste novo mundo, reconhecendo esse novo normal, que é o quê? A gratidão, a entrega, a caridade e a aceitação de que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. Aquilo que parece ser uma coisa que é ruim, não é. Nas nossas orações, nós recebemos tudo aquilo que precisamos. Embora nós peçamos um monte de coisa nas nossas orações, mas nós recebemos aquilo que nos é necessário, aquilo que precisamos. Então vamos iniciar esse ano com muita força, querendo se modificar, entendendo que a possibilidade agora, não é nem depois, não é daqui a um mês, não é daqui a uma hora, é nesse instante. Saiamos renovados de nossas casas, entendendo que a mudança se faz necessária e eu posso fazê-la. E tenho certeza que irei fazê-la. E como fazer? Simplesmente deixando Jesus penetrar em nossos corações, permanecer. E como dissemos no começo de nossa conversa, que Ele possa ser a nossa bússola, que seu Evangelho seja a nossa lanterna, que nos aponte o nosso caminho, nos dando o entendimento da possibilidade da mudança e da nossa evolução espiritual. Muita paz a todos, um abraço nos corações, e que este ano, tenho certeza, que amparados pelo Mestre Jesus, pelo seu Evangelho, nós faremos muitas grandes realizações. Muito obrigado, muita paz. Esse é o novo normal, gente. Que palestra, hein? Começamos bem o ano. E se Deus quiser, vamos melhorar a cada dia. Como disse meu companheiro de ideal, com pensamentos positivos, com ações positivas e com muita fé no futuro. Sempre entendendo que Jesus nos dá aquilo que nós precisamos, não é o que nós pedimos, né? Então, muito obrigada pela sua palestra, por esse trabalho que você fez conosco, trazendo sempre o seu trabalho sempre pronto quando eu peço. Muito obrigada, viu? E agora vamos também informando a todos que no dia 10 de janeiro, no próximo domingo, nós teremos uma palestra fantástica também de um grande companheiro de ideal, o Antônio Furlan, que é um querido da nossa casa, um grande trabalhador, e ele vai falar sobre Jesus, visão espírita do homem de Nazaré. Eu convido a todos a estarem conosco, a prestigiarem essa palestra maravilhosa que passará via YouTube no dia 10 de janeiro, às 10 horas, no canal da TV3. Vamos agora para o encerramento desse trabalho, pedindo a Dirce que faça as vibrações. Na sequência, ela fará a prece de fechamento desse domingo maravilhoso. Uma semana de paz, de luz, de amor e de muita prosperidade espiritual, mental e física. Então, queridos amigos, depois dessa palestra tão edificante, tão cheia de amor, vamos encher o nosso coração de esperança e de gratidão.
de esperança por dias melhores, por um ano abençoado, um ano de saúde, de emprego, de trabalho, de luta, mas de muito amor, de muita responsabilidade, de muito equilíbrio emocional. Vamos encher o nosso coração de esperança, de sabedoria, de paz, confiança na paternidade divina, confiança no nosso Mestre amado, com a confiança de que Ele está no leme da nossa casa planetária e que tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. A fé é muito importante, então com fé vamos vibrar. Vamos vibrar imaginando uma luz imensa cobrindo o nosso planeta Terra. Uma rede colorida, brilhante, que vai descendo sobre todos os continentes, todos os países, todas as nações, derramando fluidos de paz, de equilíbrio, de harmonia, de sabedoria, de trabalho, de educação, de crescimento espiritual, de crescimento material também, em busca de evolução, de trabalho e estudo para todos. Vamos imaginar uma chuva de estrelas brilhantes sobre o nosso planeta Terra, sobre o nosso Brasil, sobre todas as escolas, as universidades, as escolas infantis, sobre todos os hospitais. Uma chuva de bênçãos do Senhor em forma de estrelas sobre todos os asilos, os orfanatos, as casas de repouso, as prisões. Onde tem um irmão nosso, Senhor, necessitado de amor, de crescimento, de amparo, que seja tocado por vossa luz divina, pelo vosso amor infinito. Que seja um ano abençoado, não só para o nosso Brasil, mas para todo o nosso planeta Terra, para todos os povos. E vamos ter esperança e gratidão em nosso coração, oração e confiança ao Pai, orando e vigiando, para que tudo seja transformado em dias melhores, de muita evolução, de muita paz. E assim, Senhor, agradecemos infinitamente, com todo o nosso coração. Agradecemos pelo ano que passamos, por tudo que vencemos, rogando que abençoe a todos que estão encarnados e aqueles que já partiram, que estão desencarnados, que também sejam socorridos, amparados e abençoados pelo seu grande e imenso amor divino. Muito obrigado, Senhor. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos outros mundos, em todo o planeta, em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, pois Tu és o reino, o poder, a glória e a vida eterna. Graças a Deus. Desejo a todos um 2021 abençoado e que possamos estar juntos na próxima semana. Graças a Deus, uma boa semana a todos.